Fala, meu irmão. E aí, pastor, tudo bem? Tudo beleza, na Graças a paz? Deus. Tinha feito ali no YouTube, né? Mas deu certo aqui no Instagram, né? Cara, me perdoa. Cara, me perdoa. Eu tava Não, achando mas que tudo era aqui no bem. Instagram e você me mandou o link lá. Não, aí eu Tô acabei tentando entrar ali, encerrando não lá tô o link que conseguindo, era me do YouTube para perdoa. fazer no YouTube, aí trouxe para cá, né? Para a gente poder fazer aqui. Mas tudo bem, sem problema nenhum. Então, Então antes de tá qualquer bom, coisa, que vamos só benção. orar a Deus. Peço para o senhor fazer uma breve oração para a gente poder iniciar. E aí a gente Amém, faz as apresentações aqui e segue. claro, amém. Amém. Tá bom, vamos lá. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de falar da tua palavra. Estar aqui com meu irmão, Deus, e com tantas pessoas que vão assistir esse vídeo para compreender um pouco mais da Escritura, aquilo que foi revelado a partir do Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai, que de fato as pessoas possam ser edificadas e nós também. Que o seu nome seja glorificado no final dessa live, que a gente possa aprender um pouco mais da tua palavra, daquilo que o Senhor quis revelar. Obrigado por essa rica oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Amém Amém. e amém. Então, pastor, mais uma vez eu Oi? agradeço o senhor por ter aceitado esse convite para a gente poder conversar um pouco aqui sobre as escrituras, sobre teologia, porque eu entendo que quanto mais pessoas falarem das Sagradas Letras, falarem da Bíblia Sagrada, nos mais diversos meios de comunicação, mais a gente está aí espalhando o Evangelho, né? Então, só para eu dizer aqui Com rapidinho, brevemente, certeza. como eu conheci o senhor, assisti ali o debate do senhor na Musical FM e acompanhei todo o debate do Isso. início ao fim, né, o senhor defendendo ali o amilenismo, e eu achei assim, eu olhei para a Bíblia do senhor, um detalhe, o senhor percebeu, eu olhei a Bíblia do senhor e tinha um outro comentário ali, né, dava para fazer um comentário bíblico ali da Bíblia, né? E aí o rapaz tem um É comentário dentro da verdade. Bíblia ali do pastor. Então eu conheci o pastor Mateus Alva assim, enviei mensagem para ele, ele prontamente aceitou aqui a gente conversar um pouco, né? E o tema que a gente vai falar um pouco aqui hoje é sobre a criação, né? Um realismo teontológico. E aí eu gosto, pastor, sempre de iniciar, quando a gente define o tema que vai conversar, a gente trazer o conceito desse tema, o que, que isso significa, para a gente poder não correr o risco de falar coisas diferentes, né? Então a gente define sobre aquilo que a gente vai aqui desenvolver e depois a gente segue aí no debate, né? Então, só para eu trazer a ideia para o senhor desse tema, criação, realismo teontológico, é que, na minha percepção, existe uma realidade que Deus estabeleceu, né? A teontologia, né? O ser de Deus estabeleceu no ato da criação. Né? E essa realidade nós devemos buscar compreender e não tentar ali inserir algo na realidade que não existe. Esse é uma definição breve, o senhor entende dessa forma ou algo diferente disso? Com certeza, meu irmão, sem dúvida. A doutrina da criação, primeiramente, né, iniciando por aí, né, a doutrina da criação é uma das doutrinas mais importantes de toda a Escritura. Sem dúvida alguma, a palavra de Deus, ela não revela tudo sobre a criação e não revela tudo sobre Deus, mas aquilo que ela se propõe a revelar nos dá muita ideia e uma garantia muito forte de que a criação não é obra do acaso, não é obra de simplesmente uma explosão, mas nós temos um Deus por trás de todas as coisas, nós temos a sua marca por trás de todas as coisas, nós temos o seu propósito por trás de todas as coisas e o seu poder é imensurável, né? Ele é o todo-poderoso, ele é o onipotente por trás de todas as coisas. E nós cremos também num Deus que cria e que age no meio da história, né? Naquilo que a cosmovisão vai chamar de teísmo, né? Já fazendo aí a diferença entre o teísmo e o deísmo, né? O teísmo é a crença, né? A cosmovisão, a forma de enxergar o mundo baseado na criação de Deus e na ação, no mover de Deus em todas as coisas. Então, acredito que a nossa conversa inicia, né, por aí. Mas também queria ouvir de você aí também sobre o título, né, sobre o tema, aquilo que você também tem a Então, acrescentar você aí, né? separou bem aí, né, o chamado teísmo cristão e o deísmo, né, que a gente tem dentro do teísmo um Deus pessoal, um Deus se envolvendo com a sua criação. E dentro do deísmo, apesar de as duas palavras ali significarem Deus, né, o dei e o theo, um do latim e outro do grego, mas é um Deus impessoal que não se envolve com a sua criação. E quando nós paramos para pensar, o apóstolo João, quando escreve lá no seu evangelho, logo nos primeiros capítulos, ele fala que no princípio era o verbo ou o Logos, e o Logos era Deus, e o Logos estava com Deus, e por meio dele tudo se fez.
Seria correto a gente pensar que o cristianismo não começa ali no primeiro século, na descida do Espírito Santo, e sim lá no primeiro versículo de Gênesis, em que Deus fala, no princípio Deus criou os céus e a terra, haja vista que o próprio Cristo é quem é o agente criador? Sem dúvida nenhuma, meu irmão, com certeza. A ideia de que as coisas que nós vivemos hoje enquanto igreja se inicia no Evangelho ou ali no livro de Atos, como você mencionou, a descida do Espírito Santo, né? É um pensamento errado, né? Acredito que existem muitas linhas teológicas que fazem as pessoas pensarem assim. Mas, por exemplo, povo de Deus também começa lá em Adão, né? Plano de Deus começa lá em Adão. A redenção do mundo começa no Éden. O evangelho sendo pregado começa no Éden. Então, sem dúvida nenhuma, a história do povo de Deus, a história do evangelho, a história do cristianismo também começa no Éden, porque Cristo, talvez o Deus Filho, vamos chamar assim, o Deus Filho, Sim. porque o Cristo é o ungido, o Messias, o que veio à Terra, né? O Deus Filho, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo agem em toda a criação. Né? No princípio era o verbo, como você citou, João capítulo 1, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós temos Colossenses capítulo 1 também, né? A partir do versículo 15, que diz para nós que sem ele nada do que foi feito se fez, que ele é o primogênito, ou seja, a fonte, aquele que age em toda a criação, o Filho na criação, o Pai na criação, mostrado em Gênesis 1, e o Espírito Santo também na criação, quando a Bíblia mostra para nós em Gênesis 1 que o Espírito pairava sobre a face das águas. Né? E ali, primeiro dia haja luz e houve luz, o segundo dia o firmamento, terceiro dia as ervas, as árvores, separou as águas da parte seca, no quarto dia o sol, a lua e as estrelas, no quinto dia os animais aquáticos e as aves, e no sexto dia ele cria os animais terrestres e forma o homem, né? O Deus criador. E nós vemos isso na escritura, né, meu amigo? Não, pode Se continuar, eu estiver depois falando a demais, você gente me vai, corta aí. pode adiante. Que a gente Pode emenda, né? continuar. A gente vê na escritura esse atributo, o atributo de criador nas três pessoas da divindade, né? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, a ação do Filho, a ação de Jesus, o Verbo que se fez carne, o Salvador prometido, de maneira nenhuma começa no Novo Testamento, né? Ela está ali desde Gênesis 1, passando por todo o livro de Gênesis, talvez, não sei se a gente vai falar sobre as teofanias ali, mas passando por toda a pregação dos profetas. É interessante, meu irmão, que em 1 Pedro, a Bíblia vai dizer que Jesus, o Espírito de Jesus, pregava Sim. por meio dos profetas. E também por meio de Noé, ali em 1 Pedro, capítulo 3, no tão debatido Isso, texto, pregando né, isso, exatamente. dos espíritos em prisões. Ali. A gente, de uma época para cá, pastor, percebeu-se muito, eu não sei se o senhor vai entender dessa forma, uma ideia de separar muito aquilo que é sagrado e aquilo que é profano, fazendo essa divisão. Como, por exemplo, a música secular, não, isso é profano. O que é sagrado é o que nós fazemos aqui dentro da igreja. Mas eu acredito que, de um tempo recente, isso vem mudando, porque vamos pensar no seguinte: se Deus ele é o criador de todas as coisas, por meio do Filho, o Filho sendo o agente criador, como é possível nós dizermos que algo é profano, que algo não é de Deus? E aí eu sempre faço uma relação, quando falo da criação, que a ideia aqui, na verdade, não era de trazer as teofanias, mas era falar um pouco sobre totalidade da criação e como essa criação foi pervertida, né, ao longo da história. Eu gosto de fazer uma comparação que é a seguinte, que a criação era um copo de leite, né, toda a criação, e o pecado de Adão, a desobediência de Adão, é um copo de café. E esse copo de café, ele foi derramado nesse copo de leite e atingiu todas as esferas da criação. No entanto, nós conseguimos perceber que há leite ali também ainda. Que aí eu posso fazer essa comparação de graça comum, né, ou graça conservadora. Né? Então, o senhor acha correto fazer essa separação? Olha, isso aqui é sagrado, isso aqui é profano? Porque como eu entendo que, olha, não existe essa separação. O ponto é o quanto isso está contaminado com o vírus do mundanismo. Na verdade é o seguinte, quando o assunto é esse, eu gosto de separar Uhum. em duas respostas. Não sei se você vai concordar Sim, comigo, mas fique à claro. vontade para discordar. Na vida do cristão, já dizia aí Charles Spurgeon, né? Na vida do cristão não existe santo nem profano. Perdão, não existe o profano, tudo é sagrado.
né? Tudo é santo na vida do cristão, ou seja, tudo é separado para Deus. Na vida de alguém que teme ao Senhor, tudo que se faz é separado e consagrado a Deus. Nós vivemos 24 horas em um culto racional, sacrifício vivo, santo e agradável. Essa é a nossa vida. Em tudo aquilo que a gente faz, nós estamos cultuando a Deus. Então, na vida do cristão, não existe a separação, não existe essa dicotomia. Mas é claro e é óbvio que numa sociedade, ou então no mundo, Sim, no mundo, quando eu digo sistema, é óbvio que existem coisas que sim, não agradam a Deus e que são consideradas profanas. Por exemplo, desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida, obras da carne, né? sim, Dissensão, facção, todas estas coisas são sim sim. profanas nesse sentido. Agora, no sentido de uma vida cristã, aí com certeza não. Eu trabalho lá, hoje eu sou um pastor integral, né? Mas antes eu trabalhava, por exemplo, com gráfica, né? Então, todo o meu trabalho ali era para a glória de Deus. Eu não poderia ser uma pessoa ali no meu trabalho e uma pessoa na igreja. Eu não poderia ser uma pessoa no meu relacionamento com a minha família e uma pessoa, outra pessoa na igreja. Então, nesse sentido, nós estamos aqui para glorificar a Deus, para engrandecer o nome de Deus, para sermos de fato embaixadores, como Paulo diz, né? Embaixadores de Cristo. Esse mundo, olha para você ver, meu irmão, e aí talvez seja até uma dificuldade para alguns irmãos. Olha como que é a realidade da nossa vida, a realidade deste mundo, deste século. Quanto mais o evangelho avança, mais o mundo jaz no maligno. Quanto mais o evangelho cresce, quanto mais pessoas se rendem a Cristo, mais o nosso inimigo cega o É um dos entendimento e os paradoxos indoutos, teológicos, né? né? Então, nós estamos aí nessa paradoxo teológico, exatamente. Nós estamos, assim, nessas duas vertentes, nessas duas caminhadas, e a linha é muito tênue, mas nós precisamos acreditar que as duas situações são realidade, né? Então, por que tudo isso? Você citou aí, você começou falando da queda. Este mundo, ele não é tão mal como poderia ser. Mas ele é mal. Mas ele não é tão mal como poderia ser. O homem, ele nasce morto em seus delitos e pecados. Esse homem, Davi diz, né, no pecado me concebeu a minha mãe. Sem dúvida nenhuma, o ser humano nasce condenado ao inferno, o ser humano é um depravado, o ser humano tem todas as suas inclinações para o pecado, inclinações para o mal. Você acredita em Não, livre-arbítrio? não. Já sabia a resposta. O ser humano nasce inclinado para o mal, só que ele não é tão mal como deveria ser por algo que você citou aí, porque ainda permanece nele a imagem e a semelhança de Sim. Deus, né? Vamos voltar um pouquinho para Gênesis. Eu consigo enxergar ali em Gênesis, pastor, no ato criacional de Deus, três frases. Ele diz assim, e haja luz. Aliás, perdão, ele disse assim, e disse Deus, haja luz, né? E disse Deus, assim se fez, e viu Deus que era bom. Nós vemos essas três frases ali no ato criacional de Deus. E disse Deus, assim se fez, e viu Deus que era bom. E aí, quando eu olho para João chamando Jesus de Logos, obviamente que Jesus não é um vocábulo, né? Não é uma palavra, não é um Logos. Mas o que João está querendo dizer aqui? E aqui eu recorro, né, à filosofia pré-socrática para trazer a ideia de que os filósofos pré-socráticos eles buscavam o arquê de toda a criação. Eles estavam ali não mais dando crédito de que tudo havia sido criado por deuses, como os poemas de Hesíodo, Homero, eles estavam atrás de um arquê que fundamentava toda a ordem estabelecida na criação. Isso eu estou falando de 600, 700 anos antes de Cristo. Quando nós vamos para João, João está imerso no contexto grego também. E aí ele diz que esse arquê, né, era o Logos. Né? E Logos, quando a gente vai se aprofundar, né, no sentido dessa palavra, a gente vê lógica, sentido, razão. Né? Então, quando eu olho para Jesus Cristo, que é o Criador, e disse Deus, né? E assim se fez, e viu Deus que era bom. Ora, quando Deus chama pelo nome o elemento da criação, ele está estabelecendo aquele elemento, princípio de funcionabilidade. E quando ele vem existir, ele vem funcionando exatamente como Deus ali havia dito que ele funcionaria, porque no final Deus diz, olha, e viu Deus que era bom. Então vemos que no ato criacional, Deus estabelece os princípios de funcionabilidade de cada elemento da criação, de cada item, do sol, da lua, das estrelas, da água. Então Deus estabelece disso como vai funcionar. É o que nós podemos chamar de leis naturais, né? As leis naturais. E nós vemos em uma outra coluna, vamos dizer assim,
Deus estabelecendo ordens a Adão. Primeiro é a ordem de obediência, de toda árvore poderes comer, exceto daquela que está do fruto daquela que está no meio do jardim. Essa você não vai comer, porque o dia que comer certamente morrerás. Então, olha, uma relação de obediência. Então, a relação de obediência para com Deus, ali é um mandato espiritual. Um mandato espiritual. Depois Deus diz assim, olha, não é bom que o homem viva só. Então, ele faz ali, forma de Adão, Eva. E ali existe um outro relacionamento familiar, que ali podemos chamar de um mandato social. E depois, no final, Deus fala que depois que criou todas as coisas, Adão e Eva, ele fala agora, cultivem. Né? Então, eu queria separar esse momento da criação em duas partes. Primeiro, nesse sistema de criação, né? E disse Deus, você se fez e viu Deus que era bom, e nesses mandatos de Deus. O senhor consegue enxergar alguma relação nisso? Faz algum sentido ou eu estou viajando muito? Não, eu acredito que faz sentido sim. E você estava falando, eu estava prestando atenção, iniciando, quando o assunto era o verbo, né? Uma expressão grega, né? Está no Evangelho de João, mas se você voltar para os Salmos, Salmo 33, versículo 6, Salmo 107, versículo 20, Provérbios 8, 27 e alguns outros textos do Antigo Testamento, a ideia judaica de uma palavra, da palavra de Deus, era aquilo que trazia à existência algo que não existia pelo poder de um ser onipotente. Quando um grego ouvia uma palavra dessa, a ideia que ele tinha de verbo, né, de logos, seria a ideia de um princípio da sabedoria de Deus, da mente de Deus, da razão de Deus. Então, olha para você ver como Deus é perfeito e como Deus é soberano. Nós estamos aqui diante de um público do Evangelho de João, que é um público mais universal, mas quem lê, um judeu ou um gentil, que lê, compreende o tamanho da graça e o tamanho do poder de Deus dentro de seus ambientes. Então, um judeu que fosse ler o Evangelho de João, saberia exatamente do que ele está falando. E automaticamente voltaria lá para o Gênesis, como é a sua temática aí. E um grego que pudesse ler o Evangelho de João, automaticamente ele também saberia de que poder é esse que ele está falando, de uma divindade que nós hoje, para o cristão, obviamente, só existe uma, o nosso Deus Todo-Poderoso. Essa ideia desses mandatos que você disse aí, é o mandato cultural, o O mandato mandato espiritual, qual espiritual, foi o o outro, meu social e irmão? o cultural, nesta ordem, né? Porque depois eu quero entrar na queda e a gente vai perceber um Social. detalhe importante na Isso, queda, né? isso, Seria o isso. espiritual, o social e o cultural nesta ordem. Tá, perfeito. Exatamente, você falou tudo. Olha para você ver como é que é interessante. As esferas do ser humano, né? Sem dúvida alguma, as esferas do ser humano já sendo programadas, talvez programadas não seria a melhor palavra, mas planejada desde o Éden, né? O relacionamento de Deus com o homem, o relacionamento do homem com Deus, o relacionamento do homem com o seu semelhante e o relacionamento do homem com as coisas criadas. A Escritura vai nos mostrar que tudo que foi criado, todo o universo, todo o planeta, tudo que existe é de Deus. E ao mesmo tempo, o texto mostra para nós, a Escritura mostra para nós, que ele deu aos filhos dos homens, como no sentido de mordomo, né? Então nós estamos aqui, de fato, para sermos mordomos da criação, nós estamos aqui para nos relacionar com Deus. Eclesiastes tem um texto, acho que é o capítulo 3, versículo 11, se eu não me engano, algo assim, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem que o homem saiba de todas as coisas, sem que o homem consiga ter o conhecimento que Deus tem. Então, esse mandato espiritual, esse relacionamento que o homem busca por uma divindade, pela sua existência, pela razão da sua existência, isso começou lá no Éden. Quando Deus cria o homem, quando Deus coloca Adão e se relacionava com Adão. Na viração do dia, Deus se relacionava com o homem. A voz de Deus passava e passeava. Olha mais uma vez aí a voz. Né? Passava e passeava pelo Éden. Quando Deus diz para Eva, né? Adão. Não é bom que o. Ou melhor, perdão, quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma auxiliadora que ele fosse idônea, apta, competente, capaz. Deus já estabelecendo o relacionamento entre seres humanos, entre iguais, em funções diferentes, mas iguais. E quando Deus diz para Adão dar nomes a todas as coisas que foram criadas, você vê que de fato ele seria o mordomo e se relacionaria com a criação, numa espécie de semelhança mesmo com a divindade. Percebe? O pai se relaciona com o filho, com o espírito,
Nós nos relacionaríamos com Deus, relacionaríamos com os nossos semelhantes e relacionaríamos com toda esta criação. Então faz sentido, sim. Entendo, compreendo o que você disse e acho bem bacana Eu vejo pensar dessa dessa forma. forma, é que a teologia, né, ela é tão rica que uma coisa vai puxando a outra, né? O senhor falou ali do senso do divino, né? A gente poderia trazer um tema aqui, Calvino vai falar do, né, do senso divinitatis, aquele senso do divino que cada um tem, que aí a gente poderia falar sobre teologia e ciência da religião, que são duas coisas diferentes, mas isso fica para talvez uma próxima oportunidade. Mas quando a gente vê essa ordem que Deus estabelece na criação, Adão me obedeça, Adão, junte-se à sua esposa, tenha um filho, seja fecundo, né, a bênção de Deus, e depois ele fala, cultive. Né? E essa palavra cultivar é de onde vem a palavra cultura. Né? É a mesma raiz da palavra cultura, que, se nós pararmos para pensar um pouco, diz respeito, olha, Deus criou todas as coisas não de forma perfeita no sentido, entendeu? Deixa eu explicar o que eu quero dizer, né? Que Deus não criou tudo perfeito para a gente poder não cair aqui numa confusão, né? Quando eu falo que Deus não criou o mundo perfeito, eu quero dizer que ele, porque perfeito pressupõe a imutabilidade. Você não pode aumentar, diminuir, então, nesse sentido. Mas ele criou para Adão tomar de conta, para Adão ser o gerente. Então, essa ideia de cultivar a cultura é desenvolver as potencialidades da criação. Então, Adão, cultive, desenvolva as potencialidades da criação. As leis naturais estão aí. Por isso que eu trouxe a ideia de que quando Deus cria pela palavra, essa palavra já vai carregada de sentido. Então, e haja luz. O que é a luz? Então Deus já pensou o que era luz. Então vai ser luz, porque ele viu no final que era bom. Então veio luz. Então agora, Adão, cultiva, você vai plantar, você vai... Né? E interessante que lá em Êxodo 35, se eu não estiver enganado, a partir do 31, Belezael, Deus o enche do Espírito Santo para ele pregar, para ele produzir arte, enche ele de habilidade, de conhecimento, para ele trabalhar o ouro, a prata, o bronze, a pedra. Então Deus dá ao homem esse tipo de conhecimento para que ele produza esse tipo de coisa. Aí eu costumo dizer que Deus encheu o homem do Espírito Santo para ele produzir arte. Para ele produzir arte. E aí o ponto que eu quero trazer aqui agora, para a gente poder prover a posição do senhor, é que a gente, quando fala de música, fala de teatro, fala de cultura no geral, é que a palavra cultura, assim, eu gosto de usar ela num sentido muito mais específico, né, sobre desenvolver as potencialidades da criação, mas quando falo no contexto geral de música, teatro, filme, cinema, às vezes a gente separa, não, olha, o cristão não pode assistir esse filme, o cristão não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mais uma vez, essa ideia do santo, do profano, não, isso ou aquilo. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, o senhor não acha que o ponto é a gente analisar o quanto essas ideias que chamam de seculares, essa palavra que eu queria lembrar, que chamam de seculares, que também eu prefiro não chamar assim, mas sim que elas estão contaminadas com o vírus do mundanismo, a ideia não seria a gente tentar entender o quanto a política, o quanto a arte, o quanto a música, o quanto o cinema está contaminado com o vírus do mundanismo e a partir daí fazer uma análise dentro desse contexto? Assim, você citou bem aí Bezalel, né, e também tem a Oliabe, os dois homens que Deus separou para construir o tabernáculo ali, sob a supervisão de Moisés, e você citou realmente uma realidade. Moisés seria o homem que guiaria o povo, Arão seria Sim. o seu adjuntor, o seu auxiliador ali, e Bezalel e Aholiabe não ficariam com algo que talvez hoje nós pensaríamos que seria o sagrado, né? Ele não ficaria ali com a palavra, né? Nem com a oração, por exemplo. Eles ficariam com a responsabilidade de gerar, de fato, o melhor tabernáculo que poderia ser feito. A gente lembra que Moisés viu um tabernáculo do céu. E Deus disse para Moisés que como ele viu no céu, que ele fizesse na terra, que ele poderia fazer aqui na terra. Então, Deus precisaria mesmo, de fato, encher pessoas com sabedoria, conhecimento, prática e habilidade para construir o tabernáculo. Vindo para o Contexto. pros nossos dias, para o nosso contexto, para os nossos dias, né? Eu gosto muito, quando o assunto é isso, meu irmão, e arte, cultura, música, teatro, filme, etc., o versículo que vem sempre na minha mente, primeiro, de cara, é Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É claro que eu não vou parar para ouvir uma música
que é uma apologia ao crime, é uma apologia ao sexo, é uma apologia às drogas. É claro que eu não vou assistir um filme, eu não vou a palavra não é essa, mas me contaminar envolver, com né? Se essas envolver com situações. isso, É deixar claro que eu isso não vou fazer, alimentar a mente, porque né? me envolver, exatamente, eu não vou fazer isso e preciso lembrar, né, que todo ser que respire louve ao Senhor, elogie ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor. Agora, será que eu abandono a arte? Será que eu abandono o filme? Será que eu abandono o teatro e as músicas por causa disso que você falou, do vírus mundano? Ou será que eu tento ser sal e luz nesses ambientes? E aí, meu irmão, é uma questão muito específica, porque eu creio firmemente que Deus chamou homens para pastores, evangelistas, mestres, né, e etc. Deus chamou homens também para influenciar uma sociedade. Deus levanta homens para serem autoridades. Deus levanta homens para estarem nos meios em que muitos de cargo ministerial, eclesiástico, não entrariam. Né? Então, nessa situação, eu digo assim: olha, Mateus, não seria a melhor pessoa para frequentar esses ambientes e mudar essas realidades. Eu entendo o meu chamado, eu entendo o meu compromisso ministerial de ensinar as escrituras, de pregar as escrituras, de cuidar de ovelha. Eu entendo isso. Só que eu não posso também demonizar quem faz esse tipo de trabalho, porque eu acho que entra até no evangelista mesmo. Eu acho que entra até num ministério, numa função dentro do corpo. Agora, eu não abandono, eu não jogo fora, mas eu tento, de fato, redimir, resgatar essa cultura, essa música, esse filme, esses ambientes com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, né? O sal da terra é aquele que preserva e influencia. O sal preservava o alimento, influenciava e dava sabor ao alimento. Então nós preservamos a sã doutrina e também nós damos sabor a este mundo. E é interessante que lá no Sermão do Monte, onde Jesus fala isso, antes de falar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, ele diz que o bem-aventurado é humilde de espírito, quebrantado, manso, com fome e sede de justiça, misericordioso, limpo de coração, pacificador, perseguido. E aí sim, sal da terra e luz do mundo. Percebe comigo? Nós, João 8, versículo 12, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Ou melhor, eu sou a luz do mundo. E em Mateus capítulo 5, vós sois a luz do mundo. Percebe? Não tem como esconder uma cidade edificada sobre os montes, nem se acende uma candeia e coloca debaixo de um alqueire, mas no velador para que ilumine todos da casa. Assim também vós. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Toda a nossa vida, de fato, é para glorificar a Deus e nesses ambientes, na cultura, na música, no filme, no teatro, seja onde for, se um cristão for verdadeiramente cristão e influenciar e não ser influenciado, Eu só ele está trouxe fazendo a três, obra de eu Deus. separei em três momentos aí a falar do senhor. Só falou primeiro de uma, olha, eu fui chamado para ser pastor, eu sou pastor, não estaria bem na política, etc e tal. Eu não sei se o senhor ouviu já falar no termo, né, chamada soberania das esferas, né, de teólogos holandeses. Acho que como o próprio Kuyper, né, trouxe essa ideia da soberania das esferas. Não, cada um no seu quadrado. Né? Deus colocou na política, colocou para governar, porque ele queria que a criação fosse governada, senão ele não ia dizer Adão para governar sobre a criação, na área da música, na área. Então Deus, ele colocou cada um na sua função. Né? Então eu também entendo dessa mesma forma. E é isso, eu trouxe a palavra sal. Né? Se a gente olhar ali, qual é o grande problema do mundo? Né? É o pecado. E o que é pecado? Desobedecer à lei moral de Deus. Os 10 mandamentos. Então, desobedeceu, esse é o problema. Né? O problema do homem é esse. É o pecado, a desobediência à lei moral de Deus. E aí o contexto desse sal, além de ele servir para preservar, e principalmente eu gosto de trazer a ideia de que o sal, ele retarda aquilo que tem tendência a apodrecer. Se a criação está num processo de degeneração por conta do pecado, o cristão que é sal, ele tem a obrigação de tardar esse apodrecimento. Então, ele precisa adotar um comportamento moral à luz da vontade preceptiva de Deus, que são as leis morais. Vamos conseguir andar à luz da totalidade da lei? Obviamente que não. É por isso que nós temos Cristo ali fazendo essa mediação. Né? Então, esse comportamento moral. Né? Então, o sal, eu entendo que nós, na condição de cristão, devemos
adotar esse comportamento moral à luz das Escrituras para não deixar apodrecer aquilo que já tem tendência a apodrecer por conta da queda, né? Por conta da terra. E outro ponto é uma palavra que eu confesso para o senhor que eu não gosto muito de usar ela aplicada a nós cristãos, que é a palavra redimir. Né? Redimir. Porque Paulo, quando ele fala lá em Romanos e também em Colossenses, ele fala que Cristo é quem vai redimir com ele todas as coisas, né? Tanto a parte não humana quanto não humana. Então eu gosto de pensar, nós, cristãos, na condição de reformistas, vamos dizer assim. Então a gente trabalha para não deixar apodrecer, porque a janela quebrou da casa, vamos aqui reformar, vamos derrubar a casa toda e fazer? Não, vamos só arrumar a janela aqui, então a gente vai trabalhando dessa forma, né? Porque eu entendo que essa palavra é algo muito forte e quem tem essa função, eu acho que é Cristo, de reconciliar, né? De redimir todas as coisas com Ele. Eu não sei se eu consegui me fazer entender em relação a essa palavra, né? Redimir, redenção, né? Não, entendi perfeitamente. E é óbvio que, soteriologicamente falando, e sobre a restauração de todas as coisas, é só o nosso Deus mesmo, sem dúvida alguma. Mas a palavra redimir também, ela pode ser a ideia de resgatar, né? Por exemplo, quando um ofertante, lá no Antigo Testamento, deixava uma oferta, essa oferta poderia ser redimida. Essa oferta poderia ser resgatada pelo ofertante. Nesse sentido Sim, sim, apenas, apesar sim, de ser sim. hebraico e grego, aí diferença, né? Mas nesse sentido apenas de resgatar, era de trazer uma essência, voltar à essência. Né? Nós temos a possibilidade, como cristão, de fazer com que as coisas voltem à essência que nós temos, dada por Deus, é claro. Agora, é óbvio, essa palavra redimir no sentido amplo e no sentido soteriológico, quem sou eu, né? E somos Quem nós, somos né? nós para fazermos tamanha obra? Quem somos nós? Misericórdia. Se eu deixei passar isso Não. aí, me perdoa, porque é claro E que aí, com vamos certeza voltar um não. pouquinho para a criação. Eu falei dos mandatos porque eu queria trazer agora esse ponto, né? Os mandatos nesta ordem: o relacionamento com Deus, o mandato espiritual, o relacionamento com a esposa e depois com as famílias em si, o social e depois a criação. E nós vamos ver isso também nos próprios 10 mandamentos. Tanto que a primeira parte aponta para o relacionamento com Deus, a segunda parte para o relacionamento com o homem. Então eu vejo esses mandatos muito claros nesta ordem estabelecida por Deus. Mas vamos agora para a queda. Quando a gente olha para a queda, o que acontece? Ora, se os mandatos tinham essa ordem, né, espiritual, social e cultural, quem é que foi ouvido na queda? A criação, que é a serpente, ela foi ouvida. Adão, que era para ser o cabeça, não foi o cabeça. Quem foi o cabeça? Eva. Ou seja, o último que foi ouvido, ou melhor, sequer foi ouvido, foi Deus, que não foi obedecido. Então nós tivemos uma inversão da ordem desses mandatos que Deus estabeleceu. E a mesma coisa nós vemos nos 10 mandamentos. Nós invertemos muitas vezes, né? Nós preocupamos primeiro com nós mesmos e depois pensamos em Deus, algo do tipo. O senhor consegue enxergar dessa forma essa inversão da obediência a Deus? Com certeza, sem dúvida nenhuma. A queda, eu costumo dizer que a Bíblia é dividida em duas partes, né? Aí eu pergunto para quem está me ouvindo assim, né? Qual parte? Não, Antigo e Novo Testamento. É claro que não está errado, é claro que não está errado. Mas eu gosto de brincar, né? Que é uma brincadeira, tá, gente? Eu gosto de brincar que é dividida em Gênesis 1 e Gênesis 2, e Faz Gênesis 3 e sentido, Apocalipse eu 22. entendi, faz Por que que sentido. eu falo isso? Faz Sim. sentido, faz sentido. É, mas é só uma brincadeira. Gênesis 1 e Gênesis 2 é o plano, né? E o relacionamento de Deus com o homem. E Gênesis 1, 31, por exemplo, a Bíblia diz que aquilo que Deus criou era muito bom. E a partir de Gênesis 3 é Deus corrigindo, de fato, o problema do pecado. Então, até o final de Apocalipse, é Deus resgatando o homem, naquilo que a gente chama de a missão de Deus, né? De resgatar o pecador, resgatar o homem de sua queda, resgatar o homem do inferno, mas resgatar o homem da própria ira de Deus, né? Ele mesmo, né? Resgatar o homem dele mesmo, reconciliar o homem consigo mesmo, é o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, né? Então, isso que você falou aí, sem dúvida alguma, é uma verdade, é uma realidade, porque na queda, você vê um monte de erro nesse momento da queda, né? Deus disse para Adão que eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É isso? Ah, isso Só que é tinha uma esquecido, outra né? Essa fica árvore no meio do esquecida, jardim, né? né? Exatamente, a árvore da vida. E Deus não disse que não era para comer o que estava no meio.
ele disse que uma das árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não era para comer. E aí vem a serpente, né? Dragão, a antiga Assisti serpente, também, é bom, Satanás, estou acompanhando a como exposição do João Ciro vai dizer lá de lá. Apocalipse também. Sim. Ah, de Apocalipse? Legal, 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 legal. O dragão, a Inclusive, antiga serpente, tem algo que eu estou Satanás. trabalhando em cima, É, e aí eu comecei a assistir ali e falei, isso faz sentido, mas não vou falar aqui porque é algo que eu estou trabalhando ainda, não quero criar nenhum tipo de doutrina em cima disso, é algo que eu estou pesquisando ah, ainda. beleza. Maravilha, Beleza? depois você fala pra gente. Então, Satanás, em forma de serpente ali, né? Ele distorce a palavra e Eva distorce também, porque ele pergunta, né? Vocês não podem comer de nada? Vocês não podem comer de nada? E aí Eva responde, não, a gente não pode comer do que está no meio, Deus não disse isso, e tocar, né? Então você percebe que o Deus dá a ordem, mas parece que eles não prestaram muita atenção, né? A serpente fala, Eva Uhum. presta atenção, Sim, porque obedece. perfeito. Isso Agora, aí. Deus fala, eles não prestam atenção porque desobedecem, né? E Adão, ele, como é que eu posso dizer? Ele fica sujeito a Eva, trocando completamente o seu papel. Ele fica sujeito a Eva porque ele ouve Eva, presta atenção em Eva, Não se não comporta presta como atenção em cabeça, né? Deus, come, não se comporta como cabeça. Então, naquele momento, você falou, foi brilhante. Naquele momento, a serpente é ouvida e entendida, Eva é ouvida e entendida, Adão troca completamente o seu papel e Deus, de fato, é o único que, muito entre aspas aqui, Sim, fica sem muitas voz aspas, naquele sim. momento da Apenas queda, para efeito né? didático, Muitas aspas mesmo. Exato. Naquele momento. Então, eu concordo com você e E enxergo aqui a gente dessa forma que colocou, você né, falou também. a serpente, ela inverteu, ela mentiu, e aí muita gente acredita, não, se Deus criou todas as coisas, ele criou o mal. Obviamente que não, porque o mal não é um elemento de criação, né? Então a gente não tem como falar, não tem como conhecer o mal se antes não fosse feito o bem. Por isso que Deus fez tudo que era, tudo que ele fez era muito bom. Então o mal é só uma perversão daquilo que era bom. Então o mal não existe como um elemento de criação. E se a gente olhar a criação, Deus cria todas as coisas, estabelece princípios de funcionabilidade a cada elemento, por isso eu trouxe ali o tema, né? Criação, realismo teontológico, ou seja, uma realidade estabelecida pelo ser de Deus no ato da criação. Né? Então ele estabelece isso. E aí a gente vê essa queda que colocou toda a raça humana em total, como é que eu posso dizer uma palavra muito forte, eu queria usar uma palavra forte para pecado, né? Mas tá, em total desgraça, vamos dizer desgraça, sem a graça, né? Em total desgraça. E aí Deus ele já começa a trabalhar na redenção, porque se a gente olhar lá em Tito, capítulo 1, versículo 1, do 1 até o 3, Paulo vai falar para ele que esse plano de Deus para salvar o homem foi feito na eternidade, né? Foi feito na eternidade. Então Deus já começa a atuar na história para salvar o homem. E aí a gente tem no Antigo Testamento o que a gente pode chamar ali de sombras, né, do corpo de Cristo. E a primeira delas que a gente consegue enxergar é a promessa de Gênesis 3,15, né? O dragão, a antiga serpente ali, né? E a partir dali a gente percebe que há uma intriga entre aqueles que são descendentes da serpente e aqueles que são descendentes de Deus. O senhor acredita que essa intriga que Moisés narra ali em Gênesis é o que a gente vai perceber até a consumação, até o processo da consumação, essa semente brigando o tempo todo? É por isso que o cristão ele tem que se incomodar no meio que, eu não gosto de falar secular, mas naquele meio que está muito contaminado pelo vírus do mundanismo. Se ele não se incomodar, tem algum problema, porque essas sementes elas precisam estar o tempo todo em conflito? É, você citou Gênesis 3,15 e é o pontapé inicial da pregação do evangelho, vamos dizer assim, né? Porém, Isso. inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha que interessante. Aí só um parêntese aqui. Irmão, nenhuma época deste mundo que teve ser humano pisando neste mundo ficou sem a pregação do evangelho, né? Então, desde do Éden, desde o jardim no Éden, o evangelho é pregado, a promessa do Messias é pregada, a promessa da restauração, Deus agindo em favor do homem, dando ele ali roupas, né, com peles de animais, tirando no jardim, não permitindo que voltasse. Então você percebe sempre graça, O tempo graça, todo. graça e graça. Eu
O tempo todo. Eu sou apresentador de um programa Acompanhei essa de semana, debates eu aqui na assisti. rádio da nossa Foi igreja em Belo sobre Horizonte. se a oração Isso, pode mudar a vontade de Deus, né? é, isso, exatamente isso. E nós já fizemos vários assuntos, assim, o programa é novo, vai fazer um ano agora em abril, mas eu lembro de um irmão que foi lá debater, e ele disse que ele não conseguia ver graça no Antigo Testamento. Ele disse que a salvação no Antigo Testamento era por obras. E quando ele falou isso, assim, até assustou a gente, porque a Arrepia gente até a espinha, né? não acreditava que ele arrepia até a espinha. Aí eu citei para ele lá, né, Gênesis, né, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, né? Então a gente vê que de fato a salvação sempre foi para o Messias que estava vindo e para o Messias que já veio no Novo Testamento, né, no nosso momento aqui. Então, aí respondendo a sua pergunta, sem dúvida alguma, desde esse momento nós vemos um conflito. Desde esse momento nós vemos uma guerra. Desde esse momento nós vemos uma batalha. De fato, a batalha entre os filhos de Deus e os filhos deste mundo, nesse sentido. Os que buscam a Deus e os que não buscam a Deus. Mas uma batalha interna Sete, também, isso. de Romanos capítulo 7, quando Paulo diz que aquilo que ele não. Uhum. Esse texto, irmão, é incrível. Aquilo que ele não quer fazer, ele faz. Não faz. Mas aquilo que ele O sabe bem que que ele eu tem que quero fazer, fazer, não ele faço, não mas consegue fazer. o mal que eu não quero, isso eu acabo cometendo, né? Esse eu acabo cometendo, esse eu acabo fazendo. Então, essa é a luta de todo cristão genuíno, de todo cristão verdadeiro. E, irmão, isso só acaba quando? Isso só acaba na nossa glorificação. É claro que Deus ele nos predestina, ele nos chama, ele nos justifica, ele está nos santificando pelo poder do seu Espírito, que quem nos santifica é o Espírito Santo, Romanos 15:16, 2 Tessalonicenses 2:13, 1 Pedro 1:2. Quem nos santifica é o Espírito Santo. E é claro que quem nos faz andar segundo o propósito de Deus é o Espírito Santo. Beleza? Perfeito. Só que a glorificação ainda não chegou nos nossos termos, na nossa visão. Aqui na Terra, nós não conseguimos ver o futuro e contemplar o futuro, porque o futuro pertence a Deus. Se é que Ele ele não usa tem essa tempo, palavra, né? né? Que Deus essa é palavra atemporal. futuro, exatamente, futuro, Sim. futuro é algo nosso aqui, futuro é algo nosso, mas para nós a glorificação ainda não chegou. Então, nós ficaremos livres desta guerra Sim. que começou lá no Éden. Nós ficaremos livres na hora que aquilo que é mortal se revestir de imortalidade e aquilo que é corrupto se Corruptibilidade. revestir de incorruptibilidade. Então, irmão, eu costumo dizer também, ser tentado é pro resto da vida. Ser tentado é pro resto da vida. São marcas. Sabe aquele Romanos 7 Como é que também? estou? Miserável Bem, homem que isso. sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E com certeza você sabe, mas talvez os nossos ouvintes aí não, que quando Paulo cita, quando ele fala isso, ele está citando um costume antigo de prender um soldado derrotado a um soldado morto, né? E para que o vivo ali, né, o derrotado, morra por, Sim. como é que fala? Por contaminação, né? Então, olha que coisa terrível. Então, Paulo está dizendo, tem um vivo dentro de mim, tem um morto dentro de mim. Quem vai me livrar disso aqui? Só que a resposta vem pelo próprio Paulo. Jesus Cristo. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos tentados por nós mesmos, Tiago capítulo 1, nossos próprios desejos, nossos próprios deleites, e nós somos tentados por Satanás, assim, a figura de Cristo em Mateus capítulo 4. Essas duas formas de tentação. Mas nós vamos nos livrar disso somente na glorificação. Falando da criação, E e a isso criação lá está em gemendo por isso. Romanos, Romanos, né? Romanos 8? Romanos 1, 8:32, né? 8? Ah, 8:31. não, outra. Isso, 8? é Romanos 8. E aí o senhor falou assim, eu trouxe essa guerra das sementes, desenvolveu a graça de Romanos Deus 8. agindo todo tempo no Antigo Testamento, e a gente vê que Caim matou Abel, né? Caim matou Abel, e agora? Como é que vai ficar? Abel, né, aquele que agradava a Deus. Caim, não. E agora? E aí Deus levanta um outro, né? Levanta o outro. E aí, se a gente olhar para o Antigo Testamento, nós vamos ver 5 alianças. Não são 5 alianças, eu digo que é a mesma que vem sendo renovada. Tem 2 versículos-chave que sempre quando eu estou dando aula ou quando eu estou gravando algum vídeo, eu peço para que memorizem esses versículos. O primeiro deles é o de Gênesis 3,15, que é o primeiro evangelho, né, o chamado proto-evangelho, que não pode esquecer. E o segundo versículo está lá em Jeremias 1, no versículo 12, a parte B, quando Deus fala por meio do profeta que ele vela pela palavra dele para que essa se cumpra.
Então Deus está atuando na história o tempo todo para cumprir a promessa que ele fez, ou o pacto, vamos dizer assim, trinitário, que ele fez na eternidade. Então ele vai atuar o tempo todo e a gente vê esse pacto com Adão, né? Um pacto de morte ou de vida. O pacto é de morte ou de vida. E depois a gente vê ali, depois de Adão, Noé, Deus trazendo juízo com o dilúvio, mas ele vê graça em Noé. Não, vem cá, ele lembra da promessa que fez. E lembrar não implica em esquecimento, mas sim em cuidado. Não, eu estou cuidando porque vai acontecer aquilo que eu prometi. Depois ele vê ali Abraão. E ali em Abraão, eu acho que, assim, para mim, aquele pacto que Deus faz com Abraão, em que ele manda Abraão cortar os animais, partir-os ao meio e fazer deles um corredor, né, a forma como se fazia um pacto, ali Deus está assinando um contrato, garantindo contratualmente, né, assinando que Jesus Cristo vai morrer na cruz. Né, que passa uma tocha de fogo, um fogaréu, Abraão não passa. Era como se Jesus dissesse assim para Deus Pai, olha, aqueles os quais agora eu represento, se não cumprirem a sua parte no acordo, que é o cumprimento na totalidade da lei, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. E quando nós vemos Jesus na Santa Ceia, o que ele faz com o pão? Parte ao meio. Parte ao meio, né? E exatamente isso. E o profeta Isaías falava que a Deus agradou moê-lo, né? Então Deus descarregou nele toda a nossa ira. Eu acho que quando a gente começa a pegar o evangelho a partir daí, a gente começa a entender que a totalidade da realidade é sobre a pessoa de Cristo. É sobre a pessoa de Cristo. Eu costumo dizer que a interpretação bíblica ela tem dois pilares. O primeiro, que a centralidade dela é a pessoa de Cristo, porque de Gênesis até Malaquias é uma preparação para que ele venha. Nós temos nos evangelhos a manifestação desse que foi prometido, né? E nós temos em Atos dos Apóstolos a proclamação daquele que veio, né, do Salvador. E nas cartas, como as igrejas começaram a surgir, as comunidades cristãs, nós temos a explicação acerca da obra dele. E aí nós vamos para Apocalipse, que é a consumação. Se nós pararmos para pensar um pouco, vamos colocar aqui que sobre a volta de Jesus Cristo para a consumação. Vamos colocar numa bateria ali de 0 a 100%. Já carregou 75%. Criação, queda e redenção. Então faltam 25%. O senhor concorda com essa ideia? Não. Nessas quatro, separando as quatro partes, né? Já 25, 25, então, 25, tá perto, 75. não tá longe não, viu? Tá bem perto. Tá perto, tá perto. Mesmo que alguns dizem que esteja demorada, não retarda o Senhor a sua promessa. Um dia é como 1000 anos é como um dia. Dentro dessa sua fala, só dois pontinhos, sim, já te volto a palavra. Quando você falou sobre Abraão, o pacto de Deus, a aliança de Deus com Abraão, né? Demais. Esse texto é lindo. Demais. Eu me arrepio quando eu leio esse texto. Já li ele não sei quantas vezes, mas toda vez que eu leio, eu me emociono. Por quê? Olha, primeiro porque Deus faz vir, né, um pesado sono sobre Abraão. Isso nos faz lembrar do pesado sono de Adão, né? Então, olha para você ver. Deus vai agir na vida de Adão para fazer dele uma disjuntura. Adão, você não faz nada. Fica no pesado sono, porque a obra é minha. E quando a aliança vai ser feita com Abraão, a mesma coisa. Abraão, dorme, porque o trabalho é meu. E o interessante é que Abraão não passa, né? Nas alianças, os dois envolvidos passavam. Os dois se comprometiam. Mas Abraão não passa nas metades, né? Quem passa na metade é Deus. Isso é uma realidade que nós temos, de que Deus vela, igual você falou, Jeremias, pela sua palavra para ser cumprida, porque ele colocou o seu ser na promessa. E Jeremias 32:40, meu irmão, me faz ter tanta certeza da minha salvação, mas tanta certeza da minha salvação, tanta certeza da aliança que Deus tem comigo, porque se eu ler, deixa eu ler esse texto, porque eu não vou dar nem explicar o texto. Olha o que o texto diz. Autoexplicativo. Jeremias 32:40, quando Deus promete uma aliança eterna com o seu povo. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, segundo a qual não lhes deixarei de fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Olha a aliança, olha a nova aliança que nós temos. A partir da criação, veio a queda, mas veio a redenção, veio o Messias, e nós estamos aguardando a restauração, consumação de todas as coisas. Perceba, eu vou fazer com que vocês sigam o meu caminho.
Eu vou colocar a lei do coração de vocês e eu vou fazer com que vocês andem. Eu vou fazer com que vocês sigam. Eu vou fazer com que vocês obedeçam. Irmão, a obediência que eu tenho, a certeza que eu tenho em uma vida que aguarda a restauração de todas as coisas, não é por mim, não é o que eu faço, não é o que eu fiz. Não, a certeza que eu tenho é a restauração de todas as coisas, mas aqui, agora, no que eu estou vivendo, a minha justificação e a minha santificação que depende de Deus. E por que eu estou falando tudo isso dentro do nosso tema? Romanos capítulo 8. Né? O Romanos capítulo 8, por muito tempo, irmão, quando eu era criança, se escutava na igreja, né? O pastor falando assim, irmãos, a terra está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Então você tem que manifestar lá na sua casa, lá no seu trabalho. É claro que você tem que fazer isso mesmo. O cristão tem que fazer isso mesmo. Mas o texto não diz sobre isso. Era como se a terra estivesse falando assim, pregue. A terra estivesse falando assim, mova. Mas Romanos capítulo 8 mostra para nós que a terra está gemendo, clamando, desesperada, querendo, buscando, implorando a manifestação dos filhos de Deus. Qual é a manifestação dos filhos de Deus ali? A glorificação. A segunda vinda de Cristo é a glorificação. Por quê? Porque quando os filhos de Deus forem glorificados, a criação será restaurada. Lembra de 2 Pedro capítulo 3? Que quando Cristo vier, ele restaura todas essas coisas com fogo e nós estamos aguardando o quê? Nova terra. Novo céu e nova terra. E nova terra. Então, não milênio literal, né? Igual o debate lá. Novo céu e nova terra. Então, quando nós, como seres filhos de Deus, como filhos de Deus, temos a certeza de que nós estamos em uma aliança, quando nós temos a certeza de que nós estamos protegidos pelo sangue de Cristo, por aquele que prometeu a Abraão, Deus passou, né, numa palavra antropomórfica, né, ou antropopática, não é isso? Ele passa ali naquelas... É difícil até de falar. Né? Sobre falar nas de falar, humanas, né? de entender. Isso, Deus sendo retratado com palavras humanas, para que a gente entenda, né? A nossa limitação é muito grande. Senão você não vai entender. Então, quando eu sei que eu estou numa aliança, quando eu sei que Deus passou lá em Abraão, agora, quando eu sei que Cristo morreu numa cruz, e é isso que me mantém firme, eu sei que eu serei glorificado. E se eu sei que eu serei glorificado, eu sei que essa terra será restaurada de sua maldição. Né? Espinhos e abrolhos, não é isso? A maldição para a terra, espinhos e abrolhos. O homem vai do suor do rosto, mas tudo isso um dia vai acabar. Eu quero trazer a minha ideia sobre o céu, novo céu, nova terra. Daqui a pouco não vamos tomar muito mais o tempo do senhor, não. Mais alguns minutinhos. Eu quero trazer essa parte para o final. É que o senhor trouxe um texto de Romanos 8, falou sobre que a terra gemer, né? A terra gemer, normalmente que a explicação aí eu também já vi explicação do tipo, ela já é antiga, né? Ela vem desde Alexandria, Escola de Alexandria, alegoria. Mas o ponto que eu trago é que os animais gemem, né? Por conta daqueles que o colocou nessa condição. E eles sabem. E aí é interessante que lá em Gênesis 9, Deus coloca essa animosidade, essa separação, porque a fera ia devorar o homem por conta do que ele fez, porque toda a criação está assim por conta do homem, né? Então Deus faz essa separação, ó. Vocês não vão nem ser, a graça de Deus é tão grande, ó, vocês não vão nem ser comidos pela fera, tá? Vou deixar ela aqui para não devorar vocês, porque elas são assim por culpa de vocês, né? Maldita é a terra por tua culpa, né? E quando a gente fala dessa aliança, para trazer esse nosso penúltimo ponto aqui, depois eu quero trazer uma visão que eu tenho dessa renovação para poder ver a posição do senhor. A gente precisa... Abraão teve fé. E aí, sem fé, é impossível agradar a Deus. E aí eu sempre trago um conceito de fé. E aí eu quero trazer esse conceito para o senhor e ver o que o senhor entende de fé. Porque a palavra no texto original não está lá fé, não tem. Essa palavra vem do latim que é fide. Né? A palavra no texto original é crer, né? Se for traduzir ali ao pé da letra. Mas é interessante que São Jerônimo, que fez a tradução para a Vulgata Latina, ele poderia ter colocado credere ali. Ele poderia ter colocado credere, que é a palavra crer seriam ali palavras similares, digamos assim. Mas ele viu, não, peraí, é fide, não é credere, que é algo mais profundo. E aí eu quero voltar ao Antigo Testamento. Né? No Antigo Testamento existe uma palavra chamada, em hebraico, emuná, que significa verdade. Né? Significa verdade, e essa palavra significa verdade no sentido de que Deus fez uma promessa e ao longo da história ele foi prometendo, ele foi cumprindo a promessa que fez ao povo. Desde a saída do Egito, desde Adão. Deus foi cumprindo. Então, o povo confiava de forma inabalável na promessa que Deus fez, porque Deus cumpria com suas promessas. Então, o que ele dizia era uma verdade.
Era verdade essa palavra emuná. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos uma outra palavra, que é derivada do hebraico, que é a palavra amém, que também significa verdade. Né? Significa verdade. E o próprio João vai chamar de Jesus Cristo o amém. E aí, se ali havia uma promessa, e Deus ia cumprindo, e a promessa que ele fez foi de enviar o seu filho, o amém, agora nós temos ele encarnado. Nós temos ele encarnado. Então, quando eu trago esse conceito de fé, essa ideia de fé, eu entendo que aquele texto de Paulo, lá em Romanos 12:6, né, que ele fala, se profecia que seja segundo a analogia da fé, a proporção da fé, né, a Proporção da analogia fé. da fé. E eu entendo, olha, entenda primeiro tudo o que Deus fez no Cristo prometido, no Cristo que foi prometido, e agora no Cristo encarnado, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão. Quem você era, o que Deus fez e o que você se tornou a partir daquilo que Deus fez por meio do seu Filho. Você falou foi tudo. Eu concordo com você em tudo. Eu anotei aqui, ó, essa palavra, emuná, e para CPS, né? citar ela aqui, e você acabou falando aí. Você citou antes. A palavra no Antigo Testamento, essa palavra, ela tem uma ideia, sim, de fidelidade, né? Ela tem uma ideia de se apegar, nisso Me me agarro, me firmo, abraço. nisso me apego. E eu gosto muito me abraço, e eu gosto muito de uma ilustração do arqueólogo Rodrigo Silva, Sim, como perfeito. Também gosto arqueólogo muito, também maravilhoso, gosto. como arqueólogo como arqueólogo maravilhoso, mas né, as doutrinas a gente deixa para lá. Mas ele tem uma ilustração sobre essa palavra, emona, emuná, cada um fala de um jeito, né? Mas que é como se você estivesse debaixo de um, é como se você estivesse num naufrágio, e jogassem para você uma boia. E no meio do oceano era a única coisa que poderia te salvar. Então você se apega firmemente àquela boia, na ideia de que ali existe firmeza para você e fidelidade para você. Então a fé seria essa ideia, né? E no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, versículo 1, mostra para nós exatamente o que é fé, a certeza das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê, né? E eu sempre falo isso porque hoje a gente tem fé na fé, né? Hoje tem muita gente que tem fé na fé, palavra positiva. Ela não se apega firmemente àquilo que ela espera, né? Que é Cristo. O que a gente espera? A gente espera a restauração de todas as coisas na segunda vinda de Cristo. O que a gente não vê? A gente não vê Cristo. Mas mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Então, eu concordo plenamente, só queria acrescentar esse detalhe, mas daquilo que você falou, eu assino embaixo na questão da fé, nas palavras, na intenção do autor do Novo Testamento, na intenção de Paulo lá em Romanos, como você citou, no autor de Hebreus, no Antigo E Testamento, aí, quando é a exatamente isso, eu gente concordo plenamente. entende o que é esse conceito de fé, o que é o Evangelho, eu acho que as coisas começam a fazer sentido e a gente sofre menos. Porque existe, inclusive, eu acredito, entendo na predestinação, na eleição de Deus, e às vezes, pô, mas por que as pessoas estão sofrendo? É eleito? Eu falo, olha, quem é eleito ou não, eu não sei. Quem sabe é Deus. Quem sabe é Deus. No É, entanto, muitos sofrem, e ainda que sejam assíduos dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade cristã séria, bíblica, porque ainda não entendeu a analogia da fé. Não entendeu a analogia da fé. Quando entende a analogia da fé, a gente vai perceber e entender o seguinte. Hoje eu estava falando com um amigo, inclusive, falei para ele assim, olha, falando de problema aqui, problema ali, eu falei, cara, olha só, isso não é nada. Isso não é absolutamente nada diante do problema que nós tínhamos, que era a condenação eterna. Então, se nós começarmos a fazer essa comparação, peraí, o problema que eu tinha era gigantesco, era muito maior. Isso aqui a gente resolve de alguma outra maneira, enfim. O que eu quis dizer para ele foi o seguinte, olha, cara, isso aqui você não pode colocar para destruir a tua vida, não, para acabar com as tuas emoções, com os teus sentimentos. Não, ó, o teu problema era muito maior e esse problema aqui foi resolvido. Cara. Esse problema aqui foi resolvido. Esse outro aqui, você ora a Deus e pede sabedoria e direção para poder você ir desenvolvendo, desenrolar e resolver esse problema. Mas você tem sempre que lembrar que o nosso problema maior já foi resolvido. E não foi por nós resolvido. Romanos 8:18, né? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso, exatamente. Resumo o que você está Ponto. falando aí. É que na teologia a gente vai conversando, fazendo várias digressões. Nós começamos falando da criação ali e vamos saindo várias digressões aqui, mas isso é muito bom. Mas para a gente finalizar aqui, pastor,
Para não tomar muito nosso tempo, já estamos com quase 1 hora aí já de conversa aqui, um bate-papo muito bom e mais uma vez eu agradeço. Quando a gente fala ali da consumação, já foi 25, já foram 25%, 75% já caminhou 25%, que é a consumação. Como eu entendo, como Paulo fala lá em Colossenses, fala lá, Paulo fala em Romanos também, a restauração de todas as coisas. Ou seja, Deus não criou o mundo para ele ser destruído. Para ele ser destruído, para ficar inabitável. Agora a gente vai para um lugar, no espaço, entendeu? Assim que agora que Deus fez um novo céu, a nova terra, né? Que é a nova Jerusalém que desce do céu, né? Que desce no céu. Então, como eu entendo? Eu entendo que haverá uma restauração. Haverá uma restauração de toda a criação. Agora, como é viver sem pecar? Eu não sei, eu desconheço, mas nós vamos saber. Isso é glorificação. Como é viver nesse mundo sem pecar, em que o mandato espiritual vai ser restaurado e nós vamos cumpri-lo na plenitude, porque seremos a imagem e semelhança de Cristo, né? O mandato social será restaurado, porque nós teremos relacionamento com os nossos irmãos, com a igreja, então não tenho como dizer que esse mandato não será restaurado. E se Cristo vai restaurar, inclusive, toda a criação, nós teremos algum tipo de relacionamento com a criação também, né? Então eu consigo enxergar dessa forma aí. Alguns usam o texto de Pedro, né, de 2 Pedro, se eu não estiver enganado, ganha fogo e vai destruir tudo, mas Isso. se a gente olhar a carta de Pedro, ele começa falando de fogo no sentido de purificação. Pelo menos é como eu entendo aquele texto de Pedro. Não no sentido de destruição, mas no sentido de purificação. Eu estou equivocado no meu pensamento, na minha interpretação? O que o senhor entende? Não, começando pelo que você falou, tem gente que acredita que nós iremos assim para um lugar, né, que hoje é inalcançável, inacessível, sei lá, um espaço, alguma parte aí seja o que for. Talvez eu poderia dar um Uhum. pouquinho de razão para essa pessoa quando o Aí sim, assunto é estado perfeito. Estou de intermediário, acordo. Aí porque sim, de acordo. né? Porque depois da nossa morte, nós iremos. Não, Então não. você não acredita no som da alma, você acredita Exatamente. na consciência da alma, né? Perfeito. Nós iremos para a nossa parte imaterial, vai para o seio de Abraão, terceiro céu, paraíso, seja o que for. E o ímpio, ele vai para o Hades, né? E Deus mantém sob castigo ali aqueles que Guiena, isso. futuramente entrarão para o Isso. Guiena, lago de fogo e enxofre. Né? Lago de fogo e enxofre. E nós, cristãos, estaremos aguardando a segunda vinda de Cristo, reinando com Cristo, né? Reinando com Cristo, olha aí, reinando com Cristo, e na segunda vinda não precederemos, receberemos uma bênção maior se a gente estiver morto, né, do que os que estão vivos, porque seremos ressuscitados, glorificados, e depois os vivos arrebatados para serem glorificados e o encontro com Cristo nos ares. Essa segunda vinda e esse fogo de Pedro, literal ou simbólico, a ideia é de fato restauração mesmo. Então, se for literal e Deus queimar essa terra e restaurá-la ou fizer outra, ou se Deus simplesmente eliminar o pecado dessa terra, no final das contas, vai dar na mesma situação. Uma situação em que a terra foi restaurada sem pecado e os homens em Cristo estão agora glorificados. Então, eu acho que daria na mesma. Agora, como eu entendo o novo céu e a nova terra, né? E aí eu acho que agora entra, né? Como eu entendo o novo céu e a nova terra? Eu entendo como uma junção do céu à terra, no sentido de uma única habitação de Deus, um único lugar onde Deus reunirá o seu povo, porque talvez o problema não Sim. seria Deus, e sim o povo, né? Deus está em todo lugar, Deus habita em todo lugar, mas nós temos na igreja, no povo de Deus, uma parte na terra, outra parte no céu, outra parte que não nasceu ainda. Então eu entendo que essa união do povo de Deus, a nova Jerusalém descendo do céu, é agora o lugar chamado novo céu e nova terra. O lugar onde não há mais pecado, um lugar onde não há mais falha, um lugar onde não há mais maldição, um lugar onde não precisa de tabernáculo, não precisa de templo, não precisa como é que fala? De parede, de lugar para reunir, um lugar onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, a eternidade é algo que realmente foge da nossa mente, foge da nossa cabeça. Nós temos alguns textos, Isaías 65, Isaías 66, Zacarias 14, nós temos Apocalipse 21 e 22, alguns textos, né, que falam sobre a realidade da eternidade. Mas eu entendo de fato, literal ou simbólico for, Restauração, a né? ideia é uma realidade, a ideia é restauração e purificação.
Novo céu e nova terra, um lugar sem pecado, um lugar sem mancha, um lugar sem maldição. E tem gente que erroneamente diz que é uma volta ao Éden. Mas na verdade não, claro que não. Porque o Éden tinha a possibilidade de pecado, o Éden tinha Satanás. Então, novo céu e nova terra, não. Novo céu e nova terra é algo, como é que fala? Que ninguém nunca provou. Esqueci a palavra. É um negócio que ninguém nunca provou. Eu esqueci a palavra. É algo nunca Experimentado. antes experimentado, lembrei. Se fosse uma Nunca volta antes ao Éden, seria experimentado. ali meio platonismo, né? Um círculo, né? Iria ficar no Exatamente, círculo ali. E o ciclo, que não você ia acha dessa voltar, ideia dos não mandatos ia acabar. restaurados? Se lá nós tínhamos os mandatos Não, numa sem ordem, dúvida, a queda inverteu esses mandatos, na consumação nós podemos fazer essa afirmação de que os mandatos serão restaurados? claro, porque o texto diz isso, né? O texto diz isso. O texto diz que será um Deus e um só povo. Então percebe, esse povo estará em unidade. O texto diz que Deus habitará com o seu povo. É claro que habitará. E o texto também diz que nós iremos servir a Deus. É interessante porque esse servir a Deus envolve tudo aquilo que Deus Sim. criou. Nós não servimos a Deus só na vertical. Nós também servimos a Deus na horizontal. Eu não sei se isso é literal ou simbólico, mas em Isaías 65, o texto mostra Sim. para nós novo céu e nova terra, Passará e com o o leão cordeiro, pastando morrerá com 100 anos e com o ainda é cordeiro novo. e etc, né? Então, assim, Sim. isso aí com certeza é simbólico. Mas se tiver animal, se tiver criação E no se a novo gente céu e nova olhar terra, para a não é de animosidade se que Deus assustar. colocou entre os animais para não devorar o homem, e agora pastando junto, Dá para compreender que realmente a sim. criação estará ativa, estará sem maldição, estará sem o gemido, né, que nós comentamos, e dá para entender completamente, sim, que nós teremos uma interação com a criação, sim, restaurada. O homem restaurado e Pastor, criação quero restaurada. mais uma vez agradecer o senhor, tá, por ter aceitado o convite. Gostei muito da conversa, Amém, meu do irmão. bate-papo. Que Tamo Deus junto. abençoe a vida do senhor e continue Amém. aí desenvolvendo o ministério do senhor, ó, se dedicando, porque o que o senhor ensina alcança Amém, muitas amém. pessoas e muita gente É, aprende. Inclusive eu agora amém, naquela exposição ali de Apocalipse estou aprendendo um bocado. amém. Apocalipse. Deus te abençoe, meu irmão. Eu que agradeço. É um privilégio mesmo conversar com você e uma honra ter conhecido aí. E que você também continue com o dom de mestre que Deus colocou na sua vida aí, para ensinar as pessoas que ele colocar na Amém. sua Então eu caminhada, vou pedir que beleza? o senhor encerre com uma oração para a gente poder então fechar aqui a nossa live. Tá, só aqui, ó, perdão, mas o Rodrigo, meu irmão lá da nossa Ah, igreja, perdão, os Deus te abençoe, comentários Rodrigo, aqui, mandou um né? abraço aqui. E a moça. Não, aí uma moça só Não, perguntou, senhor, só vou tudo responder bem. ela Fique à aqui antes de vontade, orar, pode ficar à tá vontade bom? para É responder Nara, as Nara. perguntas que fizeram aí, o senhor pode ficar à vontade. Não foi só essa, porque ela disse, assim, servir a Deus na eternidade? Como assim? Aí eu só quero ler um texto para ela, apenas isso. É, Apocalipse é o texto da eternidade, né? 22 é o texto do Novo Céu e Nova Terra, 21 e 22. E no 3 diz assim, olha, Apocalipse 22, 3, Nara. Nunca haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Então é claro que nós estaremos ali prostrados diante de Deus, servindo em um Muito a culto Deus. a Deus na Amém. eternidade. Amém? Podemos. Podemos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por este momento. Obrigado pelo meu irmão. Obrigado por todos que participaram. Obrigado pela minha vida, Deus. Obrigado pela palavra de Deus sendo exposta. Deus, como é bom conversar sobre a Escritura Sagrada e ser fiel a ela. Pedimos ao Senhor, Pai, que essa live de fato alcance muitas pessoas e que de fato as pessoas possam ser constrangidas pela tua palavra. Deus, eu peço, Pai, que tudo aquilo que foi falado possa ser agora também, Pai, ruminado, refletido, que no nosso coração, Deus, de fato, a gente cresça como igreja, que no nosso coração a gente cresça como filho de Deus, que no nosso coração a gente cresça como pessoas que fazem parte da tua criação, que seu nome seja exaltado, Pai, em nome de Amém. Jesus. Então, Amém pastor, e fique com amém. Deus e quem sabe na próxima oportunidade. Obrigado, meu irmão. Pode me chamar que eu estou Obrigado, sempre fique à com disposição. Deus. Tchau. Valeu, tchau, tchau, tchau.